João capítulo 7, versículo 37, 38 e o 39. Evangelho de Jesus. Quero agradecer a presença de todos, como já for agradecido pelo presbítero Fernando, as crianças, as irmãs, os obreiros deste lugar, desta congregação que tem trabalhado para que o trabalho continue prosperando na presença de Deus. João 7, 37, 38 e 39 diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. Isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, por essa oportunidade, pela presença dos irmãos e pela tua presença. Que exista de forma, meu Deus, marcante, plena e abundante essa comunhão dos céus com a terra referente à tua igreja, e da mesma forma a tua igreja esteja em plena comunhão com os céus. E que neste, meu Deus, propósito o Senhor venha agir, operar, falar, conceder ao teu povo o desejo do seu coração, fazendo ser cheio do teu Espírito e da tua palavra. Assim nos alimente e a todos, meu Deus, abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O ser humano, ele pode ficar sem comer, até 5 semanas. Uma pessoa totalmente saudável e uma necessidade, sem comer pão, é possível o ser humano passar 5 semanas sem comer. Essa façanha, só 2 homens conseguiram realizar. Um é Moisés, o outro, Elias também, e Jesus. Eu digo homem, que é Jesus, mais, que daria 5 semanas e meia, mais ou menos, mas vamos deixar em 5 semanas. Seria o máximo, extrapolando, que o ser humano poderia passar sem comer pão. 5 semanas. Já a ciência, conforme que fui pesquisar, diz que sem beber água, o homem pode passar no máximo 5 dias, ou em média 5 dias. Ele pode ir a óbito se passar 5 dias sem beber água. Veja, o nosso planeta Terra, assim chamado, a sua massa maior é de água, é líquida, de 60% a 70% do planeta Terra é água. E isso reflete no ser humano, no corpo humano, que também tem de 60% a 70% de água no seu corpo. O homem, ele tem a maior parte da sua massa em líquido, em água. Quando eu trago esse assunto, eu preciso voltar lá no início, lá no começo, lá no Éden. Porque quando Deus ele criou o jardim, de dentro do jardim fluía-se 4 rios. O Gion, o Pijon, o Tigres e o Eufrates. 4 rios. 2 deles ainda existem. O Tigre e o Eufrates. Mas o Gion e o Pijon sumiram. Não existe mais. A metade, 50%, dos rios sumiram, os que saíam do Éden. Veja que é interessante que quando Deus ele está criando a terra, Ele cria com um equilíbrio. Alguém falou isso, depois você pesquisa com carinho.
Em determinado momento, Deus cria as coisas de cima, como estrela, lua, sol. Em determinado momento, ele cria coisas da terra. E uma parte são coisas do céu, e outra parte são coisas da terra. Veja que Deus está traçando um equilíbrio entre os céus e a terra. Tanto que quando você vai ver os 10 mandamentos, a primeira parte deles são coisas relacionadas ao céu. Não terás outro Deus, a lei de Deus. Não farás imagem de outro Deus. Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarde-os para santificá-lo, porque isso é agradável ao Senhor. Depois ele vem dizendo: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Coisas relativas a Deus e coisas relativas ao homem. É por isso que Jesus Cristo, ele resumiu todos os mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então veja que Deus, ele traça um equilíbrio para o homem entre as coisas de Deus e as coisas do homem, as coisas do céu e as coisas da terra. É por isso que está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra proveniente da boca do Senhor. O que é que ele está dizendo? Que o homem precisa de carne, farinha e feijão para viver, mas isso não seria o suficiente. Ele também precisa daquilo que vem da boca de Deus. Ou seja, o homem, ele é um ser que depende das duas naturezas, se eu posso assim colocar: coisa de cima e coisa de baixo, coisa do céu e coisa da terra, coisa de Deus e coisa do homem. Se você não traçar este equilíbrio, de repente você vai definhar em uma parte da sua vida. Louvado seja. Veja que eu estou traçando um equilíbrio. No entanto, para que você possa de fato ter uma vida saudável diante de Deus, eu vou lhe ensinar: você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar são as coisas de cima, as coisas do céu. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra, nos dando a compreensão que primeiro são as coisas do céu, as coisas de Deus. E quando nós temos esse comportamento, as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a santa palavra. Mas eu estou falando de água, eu estou falando de rio. E eram 4. E depois que o homem desobedeceu, 2 deles secaram. Permaneceram 2. E esses 2 rios vão representar os rios de Deus. Sabe qual foi os rios que secaram? Os rios do homem. Mas os rios de Deus continuam fluindo. Os rios de Deus continuam jorrando. É por isso que Jesus chega no último dia da festa e diz assim: se alguém tem sede, aleluia, se o seu rio secou, se a sua fonte secou, pode vir a mim, porque o meu continua jorrando e correndo. Louvado seja Deus. Se a sua alegria acabou, venha a mim, porque eu tenho uma alegria, a minha continua. Se a sua força acabou, vinde a minha força continua. Se a sua fé acabou, vinde, porque eu tenho o dom da fé para te dar. Glória a Deus, aleluia. Veja, a Santa Bíblia diz que debaixo do trono de Deus tem um rio que jorra, só que esse rio não é água, é fogo. É o rio de fogo que sai debaixo do trono do Eterno. Já o profeta Ezequiel, eu não sei se é o rio Quebar, ele tem uma revelação. E na revelação ele vê um homem espiritual que vai medir o rio. E ele vai acompanhar a medição do rio. E quando ele entra, ele diz: a água me bateu nos arteiros, no mocotó. E ele diz que caminhou mais 1000 côvados. Eu não sei se é essa medida, não lembro com clareza. A água chegou no joelho. E ele foi caminhando mais, de repente a água chegou na cintura. E ele foi caminhando mais, de repente a água chegou no tórax. E ele foi caminhando mais, chegou à altura do pescoço. Ele disse: de repente não dava mais para caminhar, porque as águas eram profundas.
E a revelação da palavra de Deus dessa noite é: saia do raso e mergulhe na profundidade do rio de Deus. Glória! O perigo da água é que ela não revela peso. Aleluia! Quando você mergulha na água, ela não revela peso. Ora, quando Jesus Cristo está na cruz, ele é furado no seu flanco, o flanco esquerdo, pois com certeza atingiu o miocárdio e saiu sangue e saiu água. Aleluia! O sangue para purificar e água para dessedentar, para matar a sede. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala no capítulo 8 de João, de uma mulher classificada samaritana, da cidade de Sicá. Era uma mulher de vida irregular, e ela foi buscar água meio-dia, porque em outro horário ela não podia ir. Não é que ela não pudesse ir, era porque nesse horário tinha outras mulheres lá apanhando água, e as mulheres não queriam ser vistas, aleluia, ao lado desta mulher, porque ela era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava com ele agora não era dela. Aleluia! Ela era uma amante, uma biscaia, uma pula-cerca, meu Jesus, estava ela. Aí Jesus chegou lá, aleluia, olhou para ela e disse: mulher, dai-me de beber. Ela disse: como é que tu pede beber a mim, que sou mulher samaritana, e sendo tu judeu? Tu não sabe que o judeu não se comunica com o samaritano? Se fosse eu, ou se fosse o senhor e a senhora, logo você ia apontar para ela, mostrar os defeitos delas, falta delas. Não, Jesus Cristo não tem essa qualidade, Jesus Cristo não tem essas características. Porque se fosse nós, a gente descia a lenha. Olha ela, tomou a mulher do outro, o marido do outro, olha ela que fica dando em cima do marido das outras, ela, vamos pegar ela. Não, Jesus Cristo não é desse tipo. Jesus Cristo, ele vem para trazer saúde, Jesus Cristo, ele vem para trazer paz, Jesus Cristo vem para trazer perdão. É por isso que quando leva a mulher adulta para ser apedrejada, ele olha para todo mundo e diz assim: aí entre vocês, aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Oh, glória a Deus. E lá está a mulher, e ela não quer dar água a Jesus, porque nesse momento ela está se sentindo superior a Jesus, porque ela tem com que tirar água. Aleluia. E aí Jesus Cristo olha para essa mulher: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Porque aquele que bebe dessa água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia. Tu tem uma sede, mulher, aleluia, e tu estás querendo saciar essa sede, não está conseguindo, mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, oh glória a Deus, porque o ser humano, ele é sedento, aleluia, ele tem uma sede, e a sede é de Deus, é uma sede que o homem tem de Deus, e muitos não têm essa compreensão, mas sente a sede, e fica tentando saciar essa sede com drogas, com bebida, com prostituição, com os prazeres do mundo e da carne, mas não é suficiente, nunca será, porque nada dessa existência, ou uma existência espiritual, consegue ter o tamanho de Deus para preencher o vazio da alma do homem. Não consegue. Tu vai tornar a ter sede, mulher, mas se tu beber da água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Então Jesus Cristo, ele jorra sangue para purificar e água para dessedentar. Mas o mergulho no rio, ele tem as suas dificuldades, porque se você não tiver, aleluia, na direção do Espírito Santo, e mergulhar fundo demais, pode ser que não dê tempo a voltar, o fôlego não seja suficiente. Por isso que você precisa do Espírito Santo. E dizia ele, daqueles que haviam de receber o Espírito Santo, o rio. Porque o Espírito Santo, a palavra grego ruach, é fôlego, é vento, é oxigênio. Quando você tem o Espírito Santo como seu oxigênio, você pode mergulhar, meu irmão.
pode virar no Aquaman. Pode ir lá no fundo, do mais profundo, lá onde está o Leviatã, pode ir lá. Porque o Espírito Santo vai te dar fôlego para voltar. Oh, aleluia. Tem muita gente correndo, foi muito demais sem o Espírito Santo e agora está sem fôlego, agora está sem coragem, agora está sem disposição, agora está cansado, querendo parar e desanimar, dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, estou falando demais, estou perseguindo demais, eu estou cansado. Sabe o que é isso? É porque mergulhou fundo sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso falar para o senhor e para a senhora nessa noite. Eram 4 rios que saíam do jardim do Éden. Corriam o Gihon, o Pison, o Tigres e o Eufrates. Hoje só existem 2, repito. 2 secaram. Vou terminar para a gente cear. Os rios corriam do Éden. Os rios não corriam para o Éden, preste atenção. Os rios corriam do Éden. Os rios não corriam para o Éden. Os rios corriam do Éden. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a revelação? É que nós ficamos esperando que águas venham de fora para dentro, mas crente fiel, aleluia, não espera água de fora para dentro, porque aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. Aleluia. Ele não tem sede porque ele tem uma fonte. Ele não desanima porque ele tem uma fonte. Ele não se abala nem se abate porque tem uma fonte. Aleluia. Sabe o que é fonte? Fonte é diferente de jarro. Fonte é diferente de pote. Fonte é diferente de quartinha. Fonte, aleluia, é o olho d'água que jorra, que jorra. É você tirando e ela saindo. É você tirando e ela aparecendo. É você tirando e ela está se mexendo. É você tirando. Não falta água em quem tem fonte. Aleluia! Aleluia! E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória! Será se tem alguém disposto a ir a Jesus nessa noite? Aleluia! E indo a ele, será se está na disposição de beber da água que sai da fonte? Aleluia! Glória a Deus! Ei, se você beber dessa água, aleluia, vai gerar uma fonte dentro de você. Aleluia! Eu fiz uma experiência, se eu posso assim dizer, em uma das nossas reuniões, está com meses, talvez anos. Eu peguei um copo com água, coloquei uma solução de suco de uva e lá estava o copo. Eu aprendi isso com alguém, não fazendo, mas falando, e eu fiz o teste para levar a experiência. Porque uma vez um pastor disse: quando a sua igreja estiver passando por alguma dificuldade, alguma luta, e alguns tiver com dificuldade para seguir ou tiveram uma situação difícil, você não coloque ninguém para fora da igreja. Você comece a trabalhar, comece a visitar, comece a evangelizar e vá orando para Deus trazer. Porque na proporção que Deus vai trazendo aqueles que estão na disposição de fazer a obra, eles vão ocupando o espaço. Aí eu peguei o copo, coloquei o suco e peguei uma garrafa com água limpa e comecei a derramar dentro do copo que estava com água suja, digamos assim. E a água limpa foi entrando, e a água suja foi saindo. A água limpa foi entrando, e a água suja foi saindo. A água limpa foi entrando, a água suja foi saindo. Aleluia! Na proporção que a água limpa vai entrando, a água suja vai saindo. Ei, a Bíblia diz que numa mesma fonte não pode sair 2 tipos de água: água doce e água salgada, água doce e água salobra, água doce e água contaminada. Não, aleluia! Numa mesma fonte não pode sair 2 tipos de água: ou a água é doce, ou
ou a água é salgada, ou a água é salobra, ou a água é potável. Aleluia. Nesta noite a fonte vai ser trocada na tua vida, e aquele que jorrava água salobra vai jorrar água potável, água doce, porque o meu Jesus tem poder para renovar a fonte nesta noite. E no último dia, sabe qual era o murmúrio nessa festa? O povo estava dizendo assim: será se ele vem para a festa? Será se ele não vem? Será se ele vai vir? Será se ele não vai vir? E ficou aquela especulação, aquele murmúrio, aquele murmúrio, aleluia. E o povo esperando. Aí de repente no último dia, glória a Deus, não foi no primeiro, não foi no segundo, nem foi no terceiro, foi no último, quando alguém não acreditava mais que ele vinha, quando alguém não esperava mais que ele vinha, quando todos já estavam desiludidos e desesperançados, aleluia, ele apareceu. No último dia da festa, aleluia. Não se preocupa não, tem um ditado lá no mundo que ele dá certinho com a gente. Eu vou dizer qual é: quem ri por último e melhor, aleluia, glória a Deus. Não se preocupa se começou torto, vai terminar aprumado. Se começou fraco, vai terminar forte. Se começou vazio, vai terminar cheio. Se começou triste, vai terminar alegre. Se começou caído, vai terminar de pé. Se começou derrotado, vai terminar de posse de vitória. Vai, porque no último dia que ele se foi de pé e disse: se alguém tem sede, pode vir a mim. Eu tenho água, eu tenho vitória, eu tenho cura, eu tenho bênção, eu tenho a chave, eu tenho, pode vir, pode vir. Eita, Jesus!